E esse projeto aqui é um projeto que Você que comentou eu desse falei, cara, projeto. que legal. Eu fiquei um tempão olhando pra ele e falei, meu, É por que legal a essa história Quem abertura, disso. segue, né? na verdade, quem segue a gente no Instagram viu que agora a gente tem mudado um pouco até a forma como a gente tem postado. A gente Hum. começou há pouco tempo, coisa de um mês mais ou menos, um mês e meio, 2 talvez, a postar mais só projetos autorais. Uhum. E de fato postar várias fotos de um mesmo projeto. O Já portfólio tem todo vários desse ângulos, projeto, né? Uhum. E daí esse acho que foi um dos primeiros que a gente postou Foi. nesse novo formato. E essa janela, né, que você comentou, essa abertura, Uhum. é interessante porque, assim, aqui do lado de cá tem uma escada, né, um apartamento duplex de cobertura, e nessa escada, quando a proprietária descia a escada, ela tinha a visão de um vizinho que ela odiava olhar para o que acontecia naquele Uhum. vizinho. E aí a gente tinha que fechar uma parte dessa vista, e ao mesmo tempo essa vista, essa abertura é a vista do Parque Vila Lobos. Ai, E nossa. ela falou, Ela eu não não posso queria construir um perder muro e a perder a vista. vista do... E aí a gente pegou, desceu a escada e entendeu o que a gente precisava fechar e o que a gente Uhum. podia deixar aberto. Tanto é que se você reparar, a gente respeitou a altura do guarda-corpo, que é a Sim, base dessa né, a janela, linha. Uhum. e abriu uma janela de fato, É. para que pudesse ver o céu, para que você pudesse chegar ali e A enxergar gente o teve que Vila estudar Lobos, exatamente o que a gente podia abrir e o que que a gente podia precisava fechar. Porque, de Nossa, fato, a ideia era trazer vocês ficavam, tipo, privacidade. descendo a escada e falando, ó, Até fica aqui. aí. Põe a mão até aí, vem até aqui. Aí marcava. Foi bem isso, E daí a Ai, gente que fez legal. as medidas baseadas nesse estudo ali em loco. Mas esse é um Uhum. projeto bastante interessante porque é um apartamento de cobertura. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente foi contratado, a piscina era redonda. Então a gente mudou até o formato da piscina da cobertura. Foi. Caramba. E foi um Esse projeto deck bem todo grande. vocês fizeram? É tudo... A gente tinha, a Tinha um gente escritório de inclusive veio com um arquitetura em escritório parceria, de arquitetura né? que indicou a gente. Uhum. Só que no meio ali da obra, a arquiteta perdeu o contato com a cliente, virou um bololô e a gente assumiu tudo. Ficou... Uhum. Nossa, que lindo, cara. E essa Ficou lindo. cobertura vocês fizeram também ou já tinha? Já existia a necessidade, o que a gente fez foi falar, ia ser uma cobertura toda fechada. Uhum. E daí a gente falou, não, vamos fazer aberta daqui para lá, e daí ela fica, na verdade ela tem um trecho aqui fechado. na tô verdade, vendo. E um assim, trecho todo aberto. o que tá de Uhum. vidro é o que foi construído além da Além cobertura da- já existente. Uhum. Então, esse brise de madeira, ele vai até a porta do apartamento. É toda a cobertura da área ali, que não era gourmet, né? É o estar aqui, Uhum. segue com esse mesmo ripado. Entendi, mas não era ripado, vocês fizeram Não, mesmo era um ripado forro branco avançando. de- Que legal, gente. Então, gente, isso que eu tô falando. O perfil deles você entra e aí você fica olhando os cantinhos, assim. Isso que é legal. A gente tava tendo um Observação. papo aqui nos bastidores sobre a importância da observação, né? Que você aprende muito Eu vou no passar paisagismo, né? aqui o que eu falo para todo mundo que pergunta no Instagram, né? O que Tá deve começando. fazer, o que é preciso? Observação. Observação, assim, é metade do caminho para quem quer acertar. Uhum. Porque é a observação de que planta que vai bem embaixo de qual, que planta que fica bonita ali, como essa planta ela se desenvolve bem, se é fora do sol ou debaixo da sombra de uma árvore. É tudo. Desde a escolha de material, é tudo. É que A material, que forma pedra como que é fica feito. bonito, com que cor, Uhum. com que revestimento, assentada de que forma. Quando vocês a vão visão da projetar, arquitetura. vocês... Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso bastante tempo, né? Mas eu queria saber hoje em dia se vocês ainda pegam lá e fazem um mood board com referências para falar, acho que aqui talvez a gente segue por aqui. Ou hoje em dia vocês vão mais solto no feeling mesmo? Eu acho que primeiro, uma coisa que dita muito o que a gente vai usar de primeira instância, assim, é a arquitetura. A ideia é sempre Analisa respeitar ela. a arquitetura. Então a gente respeita a arquitetura e segue pro jardim para não ter briga estética de nada. Resolver o que ficou pendente da arquitetura é a primeira Primeira premissa, demanda, assim, assim, então. Resolver, caminho, circulação, esconder isso. É primeiro... Mas aí sim, daí depois a gente sempre tem essa... É que a gente tem alguns toques, assim, é cor quente, né? A gente vai por uma cartela quente. a Então, gente nunca usa é muito difícil muita misturar. cor no mesmo projeto. Tem uma questão de estilo, assim, do nosso trabalho que a gente respeita desde sempre. Uhum. Então, a escolha de adotar uma cor, adotar um material e aí seguir com esse material Adotar um todo estilo. o conceito do projeto. E Mas sim, vocês daí a já, gente já monta fizeram um de alguns loja, projetos então. que vocês experimentaram algo
E no final, no resultado, vocês falaram, não ficou tão legal? Alguma combinação de materiais, cores? Eu acho que não, até porque como a gente trabalha muito com 3D, Você já acho que consegue a pré-visualizar. gente É difícil elimina errar. esses riscos, né? Uhum. Mas aconteceu o contrário, da gente se arriscar e acertar muito, que inclusive foi na cobertura do Felipe Rua, um cliente nosso, que a gente é contra a diagonal, por exemplo. A gente A gente Não nunca não usou usa diagonal. diagonal. Mesmo a gente até prefere sempre desenho mais ortogonal do que curvas e tal. Mas diagonal é uma coisa que a gente não usa, Não assim, é curtem. muito E raro. nesse projeto E nesse, ficou lindo. eu não sei por que deu na louca de fazer o piso todo Ele cortado em tava diagonal. inspirado. É, Eu tava inspirado tava nesse bem dia. inspirado em fazer uma coisa diferente, e daí a gente fez os caminhos, a divisão As entre os passarelas bem é, ortogonais, mas e as divisões todas na diagonal. E ficou incrível, assim. Ai, que legal, Infelizmente gente. não tá no... Não tem no A gente Insta não ainda. tem... Acho que talvez tenha nas stories, porque a gente põe Aham. muito do making off ali da Deve obra e ter. tal, deve ter. Uhum. E deve Nos ter stories deve alguma ter, outra foto, nos tem destaques. também Uhum. no feed. Mas não temos no site, por exemplo. Não foi Uhum. uma obra que a gente conseguiu Eu não fotografar. lembro, assim, de alguma coisa que a gente tenha tentado. É até doido falar, né? Deve ter rolado, Uhum. com certeza.